Fala galera, você está em Dioramas Review, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos para a notícia de hoje. E galera, o vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Toy Japan, uma loja de action figure que fica em Portugal, aonde você pode comprar seu Clothmith, né, com alta segurança. Bom, o pessoal lá da Toy Japan, eles sabem como é que funciona o Brasil aqui, né, sobre taxa. Então, quando você compra lá, né, óbvio, é de Portugal, então você vai ter que importar. Mas quando vocês compram com eles, eles enviam por gift card, né, que é como se fosse presente, e aí você recebe e normalmente isso não é taxado, né? A única coisa que você paga é a taxazinha de R$ 15, né, que quando chega no Brasil, que é a taxa de liberação, tá? Mas seu produto não vai ser taxado, né? Pelo menos é o normal de acontecer, de você não ser taxado por ser uma forma de... Não tem nada a ver com o AliExpress, né? De você comprar e ter valor declarado e ser uma compra interna. Não tem nada a ver porque ele envia por gift card. É como se alguém tivesse te enviando um presente, tá? E aí o valor vai ser declarado baixo, beleza? Mas não é só isso, a vantagem não é só essa, né? Lá no site, realmente as coisas são muito baratas, né? Quando você entra no site, o site vai estar em euros. Aí tem todo o trâmite de você, né, converter, tá, por real. Você vai lá no site do Google, bota para converter, né? Aí tem as burocracias normais de uma compra internacional. Mas garanto para vocês que a loja é muito barata, né? Tem itens que é mais barato até que a AliExpress. Então, realmente, nos dias de hoje está valendo muito a pena. Não tem por que você comprar, né, para itens bandais, né? Lá só vende itens originais, tá? Então não tem por que você comprar mais na AliExpress, né, correndo o risco de ser taxado. Então você vai lá na Toy Japan, faça sua compra, segura. O canal aqui, né, recomenda e faz o teste para você ver. Mas não é só isso, tá? Quando você fizer a sua compra lá, você coloca o cupom Dioramas Reviews, tá? Tudo junto, Dioramas Reviews. Que o canal vai cobrir metade do seu frete, tá? Exatamente 10 euros, né? Você vai ter 10 euros de desconto, né? Quer dizer, mais de R$ 50 aí de desconto no valor do frete, né? Que é a metade, tá? Então, vão lá, aproveite, use o cupom Dioramas Review para ficar ainda mais barato o seu produto, tá? Dá uma olhada lá na loja, link na descrição. E galera, finalmente temos imagem do Nath de Lobo da MST. Vamos dar uma olhada. Bom galera, tá aí as imagens. Bom, o Cloth tá fiel, né? Não dá pra dizer que é bonito porque o personagem é feio. Mas temos algumas coisas a se comentar. Beleza? Primeira coisa que o pessoal reclamou, né, é da coloração da armadura, que tá um pouquinho azulado. Bom, sobre a coloração da armadura, a MST adotou uma prática que até a Bandai ela faz, que, por exemplo, no anime, o Nath de Lobo tem um colã verde, né? Tem a roupa verde e a armadura verde também. E então a MST preferiu, para não fazer a armadura verde e o colã verde ficar uma árvore de Natal, né? Ela colocou a armadura num tom verde azulado, tá? Mais pro azul. E essa cor aparece até em imagens, né? Quando você bota para pesquisar no Google, tá? Tem essa cores aí. E é uma prática da Bandai fazer esse estilo também, né? Por exemplo, o Nath de Lobo do 1.0 segue o mesmo padrão. Ela não fez a armadura verde. Isso acontece também em outros Clothmith, né? Por exemplo, né, o Yoga V1, ele não tem a armadura azulada porque o colã dele é azul, né? Aí ia ficar tudo muito azul. E aí no Yoga V2 e V3, que o colã é branco, o tom da armadura é um pouquinho mais azulado, né? O que seria o mais correto. Enfim, é uma prática que é aceitável, não ficou ruim, né? A coloração da armadura, né? Até tá melhor que a 1.0, né? Óbvio. Mas temos outras coisas aqui, ó, as faces eu não achei de todo mal, né? Tá feio, mas porque o personagem é feio, mas eu não achei ruim, tá? Pelo contrário, até gostei. Mas tem alguns erros aqui, cara, que normalmente o Cloth tá bom, tá? No momento é a nossa melhor representação do Nath, então isso já ganha vários pontos, mas tem algumas coisas que a gente sente tem aquele sentimento de que
pô, poderia estar melhor, né? Por exemplo, vamos começar com os erros. Furo no ombro, não sei para quê. Então, o que destrói, o que vai destruir esse Clover aqui é o reaproveitamento de tudo, né? O que a MST vai poder reaproveitar, ela vai reaproveitar. E aqui, né, os furinhos no ombro. Uma coisa também que vai ficar um pouquinho divergente é que eu acho que a MST nem tem o corpo EX para os Bronze Boys, né, que são os menores, então ele vai acabar ficando maior que os Bronze Boys, tá? Né, tem umas imagens aí do lado da GT, né, que a GT tem um corpo específico para os Bronze Boys, que são menores, aí o Nash ficou bem mais alto, cara, bem mais alto. Então são vários erros aí que, né, não vai deixar a figure perfeita. Mas no geral, pelo preço, pela exclusividade, né, ser a melhor representação do Nat no momento, eu gostei, tá? Vou trazer aí pro canal e aí quando chegar eu avalio melhor, né? E aí, a MST também já mostrou o blister do Band Leão menor, tá? Vemos aí a armadura ainda sem pintura, né? Organizaram aí só para poder demonstrar. Então já temos a prévia aí do próximo lançamento, tá? E isso é muito bom, né? A gente está quase aí fechando os sets dos Bronze Boys secundários, então, né? Com esses dois lançamentos logo de cara. Isso é muito bom, né? Eu já estava feliz de poder, né, ter a possibilidade agora de fechar os Bronze Boys secundários. Aí vem a bomba. Aí por isso que é bom a disputa, cara. Por isso que é bom ter vários lançamentos da mesma empresa de um item, cara. Porque acaba sendo melhor pra gente, cliente. Porque olha isso que aconteceu. A GT viu que a MST se meteu lá no meio dos Bronze Boys, coisas que eles já tinham esquecido, tá? Aí foi lá e anunciou também o Nat de Lobo e o Band de Leão Menor. Olha aí. Então o Nat de Lobo e o Band de Leão Menor, a Band de Leão Menor é a armadura lá em cima, né? Na mesa. E aí agora, mano, olha isso, cara, olha que loucura, bicho. Olha que loucura. Pra você ver, né? A GT, né, fica sem lançar nada por muito tempo. Aí vem a MST, lança os V4, aí ela vai lá e lança os V4 correndo. E agora a MST foi lá e começou a fazer os Bronze Boys secundários. Aí a GT falou, opa, aqui ó, a gente tá fazendo também, a gente tá fazendo também. Cara, inacreditável, não? Isso é bom porque eu acredito que da GT fique muito bom, né? Tem uma qualidade muito boa, né? E aí é aquele esquema, né? Dependendo se a MST ficar melhor na armadura ou alguma característica ali ficar melhor, dá para fazer um mix. Mas, né? Tu vê o da GT aí, né? Não tem furinho no ombro, o corpo vai ser menor. Então, se eu fosse vocês, esperaria, tá? E assim que lançar, eu vou fazer o review dos dois e ainda vou fazer o comparativo. Vou segurar o Nat aqui, porque até eu tava querendo um Nat para mim. E aí eu seguro ele para poder fazer o comparativo, tá? Então é isso, viva a rivalidade, né? A MST se metendo nos Bronze Boys, aparece a GT para poder finalmente finalizar esse set. E galera, vamos para CS Modos. Temos uma imagem vazada aí, né, do Hakurei da CS Modos, Hakurei de altar. Vamos dar uma olhada. Eita, mais um item Lost Canvas vindo aí. Olha isso, cara, Hakurei X, né, da CS Modos já tá, é a imagem que a gente tem. Tá na sacola aí, deve ser o protótipo que os caras estão mexendo, né? Olha, tá vendo espadinha ali, ó, tá vendo? Ih, mano, show de bola, cara. Aí temos aqui ó, a caixinha, né, pra selar o Thanatos e o Hypnos, né? Esqueci o nome disso aqui. Cara, é isso que a gente quer, cara. Lançamento novo. Obrigado, CS Modos. Tomara que ela, né, acerte nas faces, tá? Mas, cara, tem bastante item Lost Canvas vindo aí. E, pô, mano, agora animou legal, hein? E por falar em Lost Canvas, galera, sobre o Albáfica de Peixe, né? Que vocês viram lá no review, tá saindo a tinta, né? Das faces, né? Aquilo ali na face é um decalquezinho, né? Um decalque que a pessoa bota na face, né? E tira e fica como se fosse adesivado, né? Como se fosse uma tatuagenzinha, né? Só que normalmente é uma qualidade melhor, normalmente. A Albáfica tá saindo à toa. Eu recebi umas chuvas de comentário da galera mandando me privado também para usar verniz. Mano, eu ainda não tive tempo de fazer isso, tá?
não tive tempo de fazer um teste, mas o Leandro vai pegar meu Albáfica para poder fazer as caixas, ele vai fazer isso, vai fazer esse teste, eu mostro para vocês aqui. Mas, né, fique ciente aí, eu ainda não estou recomendando, né, mas se você for fazer, né, a galera tá usando verniz acrílico fosco, da Acrylex, tem isso, né? E também tem outros aí, mas tem que, cara, ainda não foi feito nenhum teste, tá? Se alguém já fez, comenta aí, né? Se salvou a face, né? Porque aí botando verniz por cima, secando, não vai dar mais para tirar, né? Talvez seja a única forma de salvar a face do Albáfica e, pô, se isso funcionar, vai ser excelente, tá? O que eu recomendo pegou, vai fazer o teste, coloca na fase que você tem certeza que não vai usar, né? Tenha certeza que não vai usar. Aí, por exemplo, olhos fechados é a menos, né, que talvez menos importante, né? Não vai fazer na face neutra nem com a rosa. Faz na olhos fechados, coloca o verniz lá, da forma que você, né? Aí deixa um mês lá, testa, vê se vai funcionar, vê se estragou, vê se vai ficar melado, algum tipo de... E aí sim você faz nas outras faces. Beleza? Combinado? Se eu fizer algum teste aqui, eu mostro pra vocês. E, cara, isso me animou, na verdade, né? Pra poder salvar as faces do Albáfica. Porque acho que é o único defeito grave dele, tá? Por falar em Albáfica, galera, eu vou fazer aqui pra vocês. A Sul, obrigado Sul, me mandou a capinha sangrando dele, cara. Olha isso aqui. Ela fez um kitzinho que eu vou mostrar pra vocês agora, tá? Vou mostrar como é que fica o Albáfica com esse kitzinho que ela fez das capas de tecido, né? Ela com efeito de sangue. E, e uma calça para corrigir a coloração da roupa dele. Vou mostrar para vocês agora, tá? E segurei. Tá aqui, galera, estão com o nosso querido Albáfica aqui. Então vou mostrar para vocês o que vem no kit que a Sui tá fazendo, né? A gente vê essa capa aqui, né, de tecido articulada com o sangue. Aí tem esse mesmo modelo aqui, não muda nada, só branca, sem o sangue, tá? Mesmo modelo. A capa é impecável, né? Como sempre, tá? E a gente vê aqui o colan para corrigir a coloração da calça, né? Como a gente sabe, a calça do Albáfica é azulada. E aí na Shine Time fizeram um tom de lilás, né? Totalmente incorreto. Além da correção, né? Olha isso. Eu já coloquei aqui, galera, para poupar o tempo aqui, né? Já que eu já tenho... já mostro aqui no canal como é que se coloca esse colan. No caso, só é a calça, tá? E ó, você vê aqui, galera, olha isso. Olha que fantástico. A gente não vê mais, né, aquela dobra... né? A gente tem a diferença aqui, né? Isso aqui caiu já. A gente vê aqui ainda a articulação, né, azul, mas não tem aquele buraquinho e tá mais bonito assim, né? Olha isso como é que ficou, galera. Se você vê, né, no review do Albáfica, quando eu coloco ele sentado, que coisa horrível que fica. Aqui fica muito melhor, olha isso. Olha isso, olha a diferença, né? E aqui a coloração tá ótima, tá perfeita, né? Agora, mano, esse cinto aqui, essas partes aqui caem toda hora. Então, vou tirar aqui para poder montar a capa. Daqui a pouco eu coloco de novo. E olha como é que ficou legal, ó. Então, vamos colocar a capa. A capa é simples de fazer, não precisa nem tirar a ombreira, nem nada, né? Você vai colocar aqui, ó, por debaixo do cabelo mesmo. Ó, coloca o ganchinho aqui. Fácil, né? E agora o outro. Pronto, fácil demais. Agora eu vou ter que montar esse Albáfica aqui para poder mostrar para vocês. Isso aqui fica caindo. Vou mostrar para vocês aqui, pera aí. E tá aí, galera. Olha como ficou. Mano, excelente, né? Outro item, cara. Praticamente outro item. Bom, é bom usar essa capa com essa face, né? Então por isso que eu deixei essa face aí, né? E eu não tô nem querendo mexer nas outras faces por enquanto. Essa aí eu vi que não tá saindo. Então tá ótimo, né? Cara, ficou excelente, a calça ficou excelente, ficou num tom muito legal. E eu vou dar uma voltinha aqui para vocês verem, ó. Olha isso, galera.
Mano, ficou muito bom. Essa capa tá num tom. Tá muito bem feita, né? Ela tá volumosa, tá charmosa. E o sangue, cara, tá dando um efeito muito legal. Olha isso, galera. Botei numa pose aí dele machucado, né? Pra combinar com o que tá trajando. E, rapaz, tá excelente. Gostei muito. Talvez eu deixe o meu assim, cara. Talvez, eu gostei tanto que talvez lá quando eu for expor meu set Lost Canvas, que um dia vai sair, né? Talvez eu deixe ele assim, né? Então, galera, quer comprar esse kit? O Instagram da Sui tá aqui embaixo na descrição. Vá lá e fala com ela que ela vai te atender da melhor forma possível, valeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da Albáfica e eu gostei muito. Na verdade, eu gostei muito. E obrigado, Sui, pelo presente de mandar essa capinha aqui que eu amei, cara. Show de bola. Ali é isso. Então, vamos lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí, né, do mini review aí do kit da Sui que ela fez. Mano, ela mandou aqui pra mim, fiquei felizaço, ficou lindo demais, cara. Obrigado, Sui. Mano, realmente ficou sensacional. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Essas foram as notícias de hoje. E galera, não se esqueça que a gente tá com a pré-venda aberta das caixas feitas pelo talentoso Leandro Henriques, que é vendido exclusivamente aqui no canal Dioramas Review, que é o lote 4 das caixas da ST. O lote 4 tem a opção do Sigmund, do Caronte na versão Lost Canvas e versão clássico, e é claro, o nosso queridíssimo Albáfica de Peixe, tá? Além da possibilidade de você fazer o restoque dos itens anteriores que a gente já fez, né? As caixas anteriores da ST, né? Que é o Sigmund, o Frode, o Yoga V4, o Cagarro e o Albiore, tá? Então, pré-venda aberta, galera, não espere sair o review para você comprar, né? Para você garantir, porque quando sai o review, né, as caixas disponíveis acabam na hora, né? E os itens são extremamente limitados, tá? Então, faça a sua pré-venda, o link está na descrição, tá? Ou você pode me chamar no Instagram também, ou no Facebook, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu!